Creepypasta do Pocoyo. O mundo escuro. Oi, meu nome é Clayton, e essa é uma história que me assombra desde que eu tinha apenas 3 anos, em 2007. Eu sempre fui um grande fã do Pocoyo. Adorava assistir aos episódios alegres e coloridos, mas uma noite, tudo mudou. Certa vez, minha mãe me deixou assistindo a TV enquanto ela ia para a cozinha. Enquanto eu estava lá, zapeando os canais, algo estranho apareceu. Era um episódio de Pocoyo que eu nunca tinha visto antes. Mas o que me deixou assustado foi o aviso que aparecia antes do episódio, apenas para os mais corajosos. Não pensei 2 vezes e cliquei para assistir. No começo, parecia normal, mas logo percebi que algo estava muito errado. As cores vibrantes que eu amava estavam agora distorcidas, e a música tema soava de maneira estranha e sombria. A voz de Pocoyo estava mais baixa e monótona, quase como se estivesse em sofrimento. Em um momento, ele olhou diretamente para a câmera e sussurrou: "Ajude-me, eles estão vindo." O meu coração disparou. O que era aquilo? Naquele instante, percebi que não era um episódio comum. Algo me dizia que havia algo sinistro por trás daquilo. Os amigos de Pocoyo, que costumavam ser tão alegres, agora pareciam sombras do que eram. Ellie e Pato tinham expressões de desespero, e a risada que costumava ser tão divertida agora era um eco maligno. As sombras cercavam Pocoyo, rindo de forma aterradora. Ele tentava correr, mas não conseguia escapar. Eu me sentia cada vez mais angustiado, incapaz de desviar o olhar da tela. Foi então que eu percebi: um hacker havia liberado esse episódio dos arquivos da série, e o que eu estava assistindo não era apenas um desenho, mas uma gravação de algo que nunca deveria ser visto. O final do episódio foi o mais assustador. Pocoyo ficou preso em um lugar escuro, com um olhar vazio e perdido, enquanto as sombras se aproximavam cada vez mais. A tela escureceu lentamente, e eu estava em choque. Quando minha mãe voltou, eu estava tão assustado que não conseguia explicar o que havia visto. Ela desligou a TV, mas a imagem daquele Pocoyo sombrio não saía da minha cabeça. Nos dias que se seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer. Sempre que eu ligava a TV, parecia que Pocoyo estava me observando, e eu ouvia sussurros vindo da tela. Os pesadelos começaram. Eu sonhava que Pocoyo estava preso naquele mundo escuro, e ele me chamava para ajudá-lo. Eu acordava em pânico, sentindo que não poderia escapar daquilo. O medo se instalou em mim, e não conseguia mais ver o Pocoyo da mesma maneira. Desesperado, decidi que precisava acabar com aquilo. Em uma noite, peguei todos os meus brinquedos e DVDs do Pocoyo e os joguei em uma fogueira no quintal. Assim que as chamas começaram a consumir os objetos, eu senti uma presença estranha, como se algo estivesse observando. Meu coração acelerou, e eu rapidamente me afastei da fogueira. Desde aquele dia, nunca mais consegui olhar para o Pocoyo da mesma forma. Às vezes, ouço sussurros vindo da TV à noite, e não posso deixar de pensar que o hacker que liberou aquele episódio ainda está por aí, esperando que eu o veja novamente. Cuidado com o que você assiste na internet. Às vezes, a curiosidade pode levar você a lugares que nunca deveria ter ido. Eu tinha apenas 4 meses quando tudo começou. Não lembro de quase nada daquela época, claro, mas meus pais sempre mencionam o dia em que trouxeram para casa um DVD estranho. Eles eram jovens, animados, pais de primeira viagem, e qualquer coisa que me mantivesse entretido por algumas horas parecia ser uma bênção. Foi em uma daquelas feiras de rua, num domingo abafado de 2010, que encontraram o DVD de Patati e Patatá, aqueles palhaços alegres que tantas crianças adoravam. Meu pai sempre fala que deveria ter desconfiado quando o vendedor disse que era uma edição especial e que não era vendida em lojas, mas quem ligaria para isso? Era só um programa infantil. Ou pelo menos, parecia ser. Os primeiros meses, pelo que dizem, foram normais. Eu assistia ao DVD repetidamente, e meus pais notaram que eu parecia estranhamente focado nas imagens. Na época, eles acharam que eu simplesmente gostava dos palhaços coloridos. Quem não gostava? Era só mais um desenho bobo, com músicas irritantes que grudam na cabeça dos pais, como chiclete no asfalto quente.
Mas foi no terceiro mês que as coisas começaram a mudar. Uma noite, enquanto eu dormia no berço, o DVD começou a rodar sozinho. A televisão ligou do nada, e o som de risadas distorcidas ecoou pela casa. Meus pais, confusos, levantaram-se para ver o que estava acontecendo, mas quando chegaram à sala, a TV já estava desligada. Eles pensaram que talvez fosse um problema técnico, talvez o controle remoto tivesse sido pressionado por engano. Quem pensaria em algo mais sinistro? Mas naquela noite, pela primeira vez, eu acordei chorando de forma descontrolada. Aos poucos, meu comportamento foi mudando. Eu acordava no meio da noite, sempre no mesmo horário, chorando e apontando para o nada. Meus pais diziam que eu olhava fixamente para a televisão, mesmo quando ela estava desligada. E sempre que tentavam colocar outro programa para eu assistir, eu chorava sem parar, até que eles colocassem novamente o DVD de Patati e Patatá. As risadas dos palhaços, antes inocentes, começaram a soar cada vez mais distorcidas, quase demoníacas. Meus pais, sem saber o que fazer, tentaram esconder o DVD, mas de alguma forma, ele sempre reaparecia no aparelho, pronto para rodar. Conforme fui crescendo, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Eu tinha cerca de 6 anos quando comecei a ter pesadelos com os palhaços. No início, eram sonhos vagos, confusos, mas com o tempo, eles se tornaram cada vez mais nítidos. Patati e Patatá estavam sempre lá, mas seus rostos estavam derretendo, como o Serax derrete ao calor. Seus olhos eram vazios, buracos negros onde deveria haver vida, e suas risadas ecoavam em minha cabeça, como se estivessem zombando de mim. Meus pais notaram que algo estava errado, mas ainda tentavam ignorar. É só a imaginação dele, eles diziam. Ele vai superar isso. Mas eu sabia que algo mais estava acontecendo. Eu podia sentir. À noite, quando tudo ficava em silêncio, eu ouvia sussurros vindos da TV, mesmo quando ela estava desligada. As vozes chamavam meu nome, pedindo para que eu me aproximasse. E eu não conseguia evitar. Era como se uma força invisível me atraísse para a sala, onde a tela da TV, mesmo apagada, parecia brilhar fracamente. Quando fiz 8 anos, comecei a investigar por conta própria. Eu queria saber de onde aquele maldito DVD havia vindo. Meus pais não falavam muito sobre isso, mas eu sabia que eles também estavam aterrorizados. Eles tentaram se livrar do DVD várias vezes. Jogaram-no no lixo, o queimaram, até o enterraram no quintal. Mas, não importava o que fizessem, ele sempre voltava, como uma maldição que não podia ser quebrada. Em minhas pesquisas, descobri que eu não era o único. Havia outras crianças, outras famílias que haviam sido afetadas por DVDs similares. Cada história que eu lia era mais perturbadora que a anterior. Crianças desapareciam, famílias inteiras morriam em acidentes bizarros, e tudo sempre começava com o mesmo DVD, Patati e Patatá. Havia até lendas sobre o programa original, que teria sido criado por um grupo de produtores que se envolveu em rituais estranhos para invocar entidades malignas. Eles queriam capturar a alma das crianças através da tela, transformando-as em escravos dessas entidades. E o DVD, aparentemente, era um meio para continuar esse plano. Aos 12 anos, eu já estava completamente obcecado. Meus pais mal falavam sobre o assunto, mas eu sabia que eles também estavam com medo. O clima em casa estava tenso. Ninguém falava abertamente, mas todos sabíamos que algo estava muito errado. Eu passava horas trancado no meu quarto, lendo sobre outras histórias semelhantes, tentando entender o que estava acontecendo. Cada nova descoberta só me deixava mais apavorado, mas ao mesmo tempo, eu não conseguia parar. E foi então que as coisas começaram a piorar de verdade. O DVD não era mais apenas uma presença passiva. Ele agora parecia interagir diretamente comigo. Quando eu estava sozinho, Patati e Patatá apareciam na TV, mesmo sem o DVD estar no aparelho. Eles me encaravam, seus olhos vazios fixos em mim, como se estivessem esperando algo. E então começaram a falar. No início, eram apenas sussurros. Venha brincar conosco, eles diziam. Nós só queremos brincar.
Mas eu sabia que não era brincadeira. Algo estava muito errado. Uma noite, acordei com o som da TV ligada no volume máximo. As risadas distorcidas dos palhaços ecoavam pela casa, e quando desci as escadas, vi que eles estavam lá, na tela, me chamando. Mas não eram mais apenas desenhos animados. Eles estavam deformados, como se estivessem tentando sair da tela. Seus rostos derretidos, seus corpos torcidos em ângulos impossíveis. Eu corri de volta para o meu quarto, tentando acordar meus pais, mas eles não acreditavam mais em mim. Para eles, eu estava apenas tendo pesadelos. Mas eu sabia que não era isso. Eles estavam vindo para mim, e era só uma questão de tempo antes que conseguissem sair da tela. Agora, com 14 anos, sei que estou próximo do fim. Eles estão mais fortes do que nunca. As risadas ecoam pela casa o tempo todo, e eu os vejo em todos os lugares, nas janelas, nos espelhos, até nos meus sonhos. Já não consigo mais distinguir o que é real e o que não é. E tenho certeza de que é isso que eles querem. Survival Craft 2 Creepypasta. Era uma noite comum, e eu estava entediado, então decidi revisitar um jogo antigo que eu não jogava há anos. Survival Craft 2. Era um jogo sandbox semelhante a um Minecraft, mas com suas próprias peculiaridades, como os desafios da sobrevivência em ambientes implacáveis. Eu lembrava de passar horas tentando sobreviver, construir abrigos e caçar para comer. Resolvi baixar o jogo novamente e matar a saudade. Ao abrir o jogo, percebi algo estranho. O logo inicial parecia mais escuro do que o normal, com uma estranha tonalidade avermelhada nas letras. Ignorei, pensando que poderia ser alguma atualização ou até mesmo o efeito da minha memória me pregando peças. Na tela de seleção de mundo, vi um único save com o nome Elpajuda. Achei esquisito, porque eu tinha certeza de que nunca havia criado um mundo com esse nome. Curioso, entrei no save. O jogo carregou, e eu me encontrei em uma ilha deserta, o que não seria incomum em Survival Craft 2, exceto pelo fato de que o ambiente estava coberto por uma densa neblina. O céu estava permanentemente cinza, e o som ambiente era um silêncio perturbador, quebrado apenas por ocasionais sons de respiração ao longe. Algo na atmosfera parecia errado. Eu comecei a explorar, tentando ignorar o desconforto crescente. Não havia animais, nem criaturas, nem mesmo os habituais sons da natureza. Eu me sentia observado, como se algo me seguisse, mas sempre que me virava, não havia nada lá. Decidi construir um abrigo rapidamente, já que a noite estava se aproximando, e no jogo, isso significava perigo. A cada bloco que eu colocava, um som de vento distante parecia ficar mais alto, como um sussurro. Foi então que vi algo à distância. No horizonte, entre a neblina, uma figura humanoide estava parada. Ela não se mexia, apenas me observava. Pensei que poderia ser uma entidade do jogo, um bug ou um glitch. Tentei me aproximar, mas assim que dei alguns passos em sua direção, a tela piscou por um segundo. Quando o jogo voltou, a figura havia desaparecido. Continuei explorando, agora com o coração acelerado, sentindo que algo estava muito errado. A noite caiu rapidamente. Acendi uma tocha e continuei andando, mas percebi que as sombras ao meu redor pareciam se mexer. Ouvi passos atrás de mim. Virei-me, mas não havia nada. Então, de repente, a tela piscou novamente, e uma mensagem apareceu no chat. Você não deveria estar aqui. Eu fiquei parado, encarando a mensagem, tentando entender o que estava acontecendo. Tentei sair do jogo, mas o botão de pausa não funcionava. Minha visão no jogo começou a ficar distorcida, com flashes vermelhos e pretos aparecendo na tela, enquanto sons baixos de risadas distantes se intensificavam. Foi então que a figura apareceu novamente, mas agora estava bem próxima, a poucos blocos de mim. Era uma forma distorcida de um ser humano, com olhos vazios e um sorriso perturbador. Ele não se movia, apenas me encarava. Tentei correr, mas o jogo parecia me impedir de avançar. Meus controles não respondiam corretamente, e cada vez que eu tentava me afastar, a figura aparecia mais perto. Finalmente, o jogo travou.
A tela congelou por alguns segundos antes de uma última mensagem aparecer. Você nunca estará sozinho. O jogo fechou abruptamente, me jogando de volta à tela inicial do meu celular. Quando tentei reabrir o jogo, o save help havia desaparecido, mas o desconforto permaneceu. A partir daquele momento, todas as vezes que eu jogava qualquer jogo, sempre sentia como se estivesse sendo observado, e às vezes, nas sombras da tela, via algo que se assemelhava àquela figura. Mas ela nunca mais se aproximou. Apenas observava. Até hoje, eu não sei o que era, mas Survival Craft 2 nunca mais foi o mesmo. Creepypasta. A última era do gelo. Sinopse. Durante uma expedição, Sid, a preguiça, encontra um misterioso artefato congelado em uma geleira. O objeto emite um brilho fraco, quase hipnótico, e parece pulsar como um coração vivo. Sem entender o perigo, Sid leva o artefato de volta para seus amigos, Manny e Diego, no acampamento. Ele começa a ficar obcecado por ele, o examinando dia e noite. Comportamento estranho. Com o passar dos dias, Sid começa a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos. Ele se afasta de seus amigos, sussurra para o artefato e começa a falar com coisas que ninguém mais consegue ver. Manny e Diego tentam intervir, mas Sid insiste que está bem, até que uma noite ele desaparece sem deixar vestígios. A busca. Manny e Diego partem em busca de Sid, seguindo rastros de neve estranhamente moldados em formas que não parecem de animais conhecidos. As pegadas levam a uma caverna profunda e escura. Lá dentro, eles encontram símbolos ancestrais gravados nas paredes, mostrando criaturas antigas e rituais macabros. No centro da caverna, o artefato está posicionado sobre um altar de gelo. Revelação. Dentro da caverna, figuras sombrias feitas de gelo começam a aparecer. Elas são espíritos dos antigos, seres que viveram naquela terra antes da Era do Gelo, que foram aprisionados por causa de sua crueldade. Eles sussurram para Manny e Diego que Sid foi tomado pelo poder maligno do artefato. Ele se tornou o receptáculo dessas entidades, e agora eles precisam de sangue para se libertarem completamente. O desfecho sombrio. Dias depois, uma equipe de humanos exploradores da Era Moderna, em uma escavação arqueológica, encontram algo perturbador. No gelo, congelado há milhares de anos, está o corpo de Sid. Seu rosto está distorcido em uma expressão de terror absoluto, suas garras congeladas no gelo como se tentasse escapar de algo horrível. Marcas estranhas estão gravadas ao redor de seu corpo, como se algo ou alguém o tivesse prendido naquele local. Ao seu redor, eles encontram restos de ossos de outros animais e símbolos misteriosos no gelo. Ninguém consegue explicar como Sid acabou ali, mas as lendas entre os exploradores falam de espíritos antigos que nunca descansaram. Epílogo. Quando os humanos removem o corpo de Sid e o artefato congelado, algo estranho começa a acontecer no acampamento. A temperatura cai drasticamente, e nas noites mais frias, os exploradores juram ver sombras se movendo no gelo, com olhos que brilham como um azul frio. Eles sentem que libertaram algo que nunca deveria ter sido descoberto. E assim, a última maldição da Era do Gelo começa a se espalhar. Creepypasta. Cuide bem dos cachorros e depois dos peixes. Era uma noite comum quando Barry decidiu ir a uma loja de animais. Sempre apaixonado por pets, ele sonhava em ter um cachorro para fazer companhia. Ao entrar na loja, foi recebido por uma mulher idosa que parecia estar esperando por ele. Ela o conduziu até uma sala dos fundos, onde havia uma coleção impressionante de animais, desde cães de raças raras até peixes exóticos em aquários iluminados. Mas, no canto da sala, algo chamou sua atenção. Uma placa velha e empoeirada que dizia: "Cuide bem dos cachorros e depois dos peixes." Intrigado, Barry perguntou sobre a placa. A mulher sorriu, mas sua expressão estava longe de ser amigável. Ela explicou que todos os animais na loja eram especiais e que, se ele realmente quisesse um, deveria prometê-la que cuidaria deles com todo o amor e atenção. Ele, ansioso para ter um novo amigo, concordou sem hesitar. Barry saiu da loja com um adorável filhote chamado Rex. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Ele se dedicou a Rex, alimentando-o, brincando e levando para passear.
Mas, aos poucos, o comportamento do cachorro começou a mudar. Rex estava inquieto, sempre olhando para a porta, como se estivesse esperando por algo. Uma noite, enquanto Barry dormia, foi acordado pelo som de latidos desesperados. Aterrorizado, ele encontrou Rex agitado, correndo de um lado para o outro. Sem entender o que estava acontecendo, decidiu levar Rex para o quintal, pensando que talvez ele quisesse brincar. Quando abriram a porta, Barry viu uma cena horrenda. Um grupo de sombras se aproximava, com formas distorcidas e inumanas, rodeados por uma aura sinistra. Barry tentou puxar Rex de volta, mas o cachorro parecia hipnotizado, avançando em direção às sombras e latindo desesperadamente. Em questão de segundos, Rex foi cercado e desapareceu na escuridão. Desesperado, Barry voltou para casa, seu coração pesado. Na manhã seguinte, decidiu que precisava de um novo animal de estimação para preencher o vazio que Rex deixara. Lembrou-se da loja e, sem hesitar, voltou lá. A mulher idosa o esperava novamente, e Barry pediu um peixe. Ela sorriu e disse que tinha o peixe perfeito. Ao trazer o peixe para casa, Barry percebeu que ele era peculiar, com escamas brilhantes e olhos que pareciam seguir cada movimento seu. Mas, estranhamente, cada vez que olhava para o aquário, a lembrança de Rex e as sombras voltava à sua mente. As noites passaram, e Barry começou a notar que o peixe também estava agitado, nadando em círculos e ocasionalmente batendo contra o vidro, como se estivesse tentando escapar. Uma noite, ao se deitar, Barry sonhou com Rex. O cachorro estava triste, olhando para ele de um lugar escuro, cercado por sombras. Ele ouviu um sussurro ecoando: "Cuide bem dos cachorros e depois dos peixes." Acordou em pânico e correu até o aquário, apenas para encontrar o peixe em estado de agonia. O animal pulava freneticamente, parecendo estar em sofrimento. Barry, sem pensar, decidiu soltá-lo no rio próximo. Mas, ao jogar o peixe na água, um frio percorreu sua espinha. Ele se lembrou da advertência da mulher. No instante em que o peixe tocou a superfície do rio, o céu escureceu e o vento uivou. De repente, uma onda de sombras emergiu da água, levando Barry a um estado de terror indescritível. Ele viu Rex, agora com olhos vazios e uma expressão de dor, cercado pelas mesmas criaturas sombrias que o levaram na primeira noite. Barry tentou correr, mas as sombras o agarraram. Ele percebeu que a mensagem da mulher era mais do que um aviso. Era uma maldição. Se ele não cuidasse bem dos animais, eles seriam tomados por aquelas entidades sombrias. No final, não houve escape. O que começou como um amor pelos animais transformou-se em um pesadelo sem fim, onde Barry se tornaria apenas mais uma sombra na coleção da loja, eternamente perdido entre os cachorros e os peixes. E agora, se você estiver pensando em adotar um pet, lembre-se. Cuide bem deles, ou o que aconteceu a Barry pode acontecer com você. A fita VHS perdida do Godzilla de 1995. No início dos anos 90, a expectativa para o filme Godzilla de 1995 estava nas alturas. No entanto, uma versão alternativa do filme, que nunca chegou aos cinemas, acabou se tornando uma lenda urbana entre os fãs de monstros e de filmes de terror. A história começa com uma fita VHS encontrada em um mercado de pulgas em Tóquio, no Japão. O vendedor, um homem idoso, dizia que a fita era uma cópia perdida do filme em que ele havia adquirido em uma troca há muitos anos. A fita estava em más condições, com a etiqueta quase apagada, mas a esperança de encontrar algo único levou um fã a comprá-la por apenas alguns ienes. Ao chegar em casa, ele não hesitou em colocá-la em seu videocassete. O que ele viu mudaria sua vida para sempre. O filme começava normalmente, com os créditos iniciais que muitos fãs conheciam bem. No entanto, conforme a história avançava, algo começou a mudar. As cenas estavam mais sombrias, e a atmosfera se tornava cada vez mais pesada. Em vez do famoso Godzilla, a tela mostrava uma criatura grotesca e deformada, uma versão distorcida do monstro. Jesus Cristo! Não consigo fazer isso. Não aguento mais. Não consigo voltar para casa. Não consigo entrar nas minhas minas.
Não consigo fazer mais nada além de tentar construir algo lentamente sob o oceano congelado. E tudo por causa de 2 pequenos picheus. 2 picheus. 2 picheus brancos. Eu nem os cesto, exceto em capturas de tela. Eu sei que ele está lá. Esperando nas minas. Me observando da sacada da minha torre enquanto estou lá fora. Não consigo vê-lo através da neve constante, mas sei que ele está lá e sei que ele pode me ver. O mito dos olhos brancos em torno dos ruídos ambientes. Começou algumas semanas atrás, depois de uma atualização secreta de sexta-feira. Algumas pessoas começaram a relatar ter visto um par de picheus brancos sempre que um ruído ambiente subterrâneo era acionado. Imaginei que fosse apenas um bug ou algo assim, talvez alguma forma de ele ter feito isso para acionar os próprios sons. Não ouvi muito mais sobre isso por um tempo, então, de repente, recentemente, tenho visto relatos de avistamentos em todo lugar, e uma suposta captura de tela deles. Esta é a imagem. Não consigo nem deixar que ela carregue. Tive que fazer uma rápida tabulação, copiar e fechar antes de ver aqueles olhos novamente. Aqueles olhos. Jesus Cristo. O zoológico proibido. Sempre fui fascinado por zoológicos, principalmente pela oportunidade de ver criaturas raras e exóticas de perto. Foi por isso que, quando ouvi rumores de um zoológico clandestino que abrigava animais jamais vistos, minha curiosidade foi maior do que o medo. Diziam que ele ficava em um local abandonado, longe da cidade, e que apenas alguns poucos corajosos sabiam como chegar lá. A maioria das pessoas se recusava a falar sobre ele, como se houvesse algo sombrio demais para ser contado. Depois de semanas investigando, consegui um mapa que levava ao local. Era noite quando cheguei, o que já deixava tudo mais sinistro. A entrada do zoológico estava coberta de vegetação, com placas enferrujadas e um portão trancado com correntes velhas. Pulei um muro e caí dentro do que parecia ser um mundo esquecido. O lugar era enorme, com jaulas vazias, trilhas quebradas e uma sensação constante de ser observado. Segui pelas trilhas até encontrar a primeira jaula habitada. Mas o que vi me deixou perturbado. Não era um animal comum. Era algo que parecia um cruzamento grotesco entre um humano e uma fera. Tinha braços alongados, como de um gorila, mas seu rosto era perturbadoramente humano, com olhos fundos e brilhantes que me encaravam com um ódio que nunca senti antes. Sua respiração era pesada e, a cada passo que eu dava, ele se movia, como se estivesse me estudando. Continuei andando, o som de algo se arrastando me perseguindo. Cada jaula parecia conter algo ainda mais bizarro. Havia um pássaro com várias cabeças, um felino que parecia se fundir com a sombra ao redor e, o pior de todos, uma jaula completamente vazia com uma placa que dizia, "Cuidado com reflexo." Olhei para a jaula, confuso. Não havia nada lá, ou pelo menos era o que pensei até ver, pelo canto do olho, algo se mover. Olhei para o vidro espelhado que cobria a frente da jaula e vi meu reflexo, ou pelo menos, pensei que era meu. O reflexo sorriu para mim. Não um sorriso normal, mas um sorriso que nunca imaginei fazer. Meus dentes estavam errados, meus olhos injetados de sangue. Dei um passo para trás, mas o reflexo permaneceu, me observando, como se estivesse presto à maldição da versão perdida de O Mundo Perdido, 1925. O filme O Mundo Perdido de 1925, uma das primeiras produções a trazer dinossauros para as telas do cinema, é amplamente considerado um marco na história do cinema. Baseado na obra de Sir Arthur Conan Doyle, o filme ganhou notoriedade por seus inovadores efeitos especiais em stop motion, criados pelo lendário Willis O'Brien, que mais tarde trabalhou em King Kong. A versão que o mundo conhece se tornou um clássico, mas poucas pessoas sabem que, antes do lançamento, uma versão alternativa foi filmada. Esta versão, há muito desaparecida, é considerada por muitos como amaldiçoada. A história da versão perdida é cercada de mistério e tragédia. No início dos anos 1920, enquanto O Mundo Perdido estava em produção, O'Brien estava obcecado em criar efeitos visuais que ultrapassassem os limites da tecnologia disponível.
Ele era conhecido por ser perfeccionista, muitas vezes passando dias seguidos em seu estúdio, testando diferentes técnicas para animar os dinossauros com maior realismo. Conforme o projeto progredia, O'Brien começou a desenvolver um comportamento estranho. Seus colegas de trabalho notaram que ele se tornava cada vez mais recluso, raramente falando com alguém e frequentemente mencionando métodos não convencionais que ele estava utilizando para dar vida aos monstros pré-históricos. Os boatos diziam que O'Brien havia feito uma descoberta macabra. Em vez de utilizar apenas maquetes de dinossauros para animá-los, ele teria conseguido capturar algo além da compreensão humana nas filmagens, algo que não pertencia a este mundo. Muitos de seus assistentes se demitiram, alegando que havia algo de errado no set. Eles descreviam sensações estranhas ao entrar na sala de stop motion, como se estivessem sendo observados. Diziam que, em certos momentos, os modelos de dinossauros pareciam se mover sozinhos, sem que ninguém estivesse controlando os mecanismos. A lenda começou a ganhar forma quando um dos cineastas, George Bennett, que trabalhou nos efeitos visuais do filme, foi encontrado morto em seu apartamento apenas algumas semanas após o término das filmagens. A causa oficial foi um ataque cardíaco, mas rumores na indústria diziam que ele estava sendo assombrado pelo que havia visto durante a produção. Amigos próximos relataram que Bennett tinha desenvolvido uma obsessão com um rolo alternativo de um mundo perdido que continha cenas que nunca deveriam ter sido vistas. O rolo, segundo esses rumores, continha uma versão mais longa e perturbadora do filme. Em vez de ser uma adaptação fiel e empolgante da aventura de Conan Doyle, esta versão mostrava algo muito mais sinistro. De acordo com os relatos, as cenas de dinossauros pareciam surpreendentemente reais, muito mais do que o que se acreditava ser possível para a época. Alguns afirmavam que O'Brien havia conseguido capturar algo vivo nessas cenas, algo que não pertencia a este mundo. E essas criaturas pareciam interagir com o ambiente do filme de maneira desconcertante. Não eram apenas monstros em stop motion, eram algo mais. Após a morte de Bennett, a versão perdida foi trancada em um cofre no estúdio e todos os envolvidos na produção foram orientados a nunca mais falar sobre o projeto. No entanto, como em todas as histórias macabras, a lenda continuou a se espalhar entre os cineastas e críticos de cinema. Algumas cópias teriam sido feitas secretamente e escondidas em arquivos pessoais, longe dos olhos do público. Apenas alguns poucos privilegiados ousaram assistir. Em 1942, um cineasta obscuro chamado Leonard Collins, obcecado por filmes perdidos, conseguiu encontrar uma dessas cópias enquanto vasculhava arquivos antigos de um colecionador particular em Los Angeles. Collins, sem saber da maldição associada à versão perdida, decidiu exibi-la em sua pequena sala de projeção para alguns amigos e críticos. O que se seguiu foi um dos eventos mais perturbadores da história de Hollywood. No início, tudo parecia normal. As primeiras cenas seguiam o enredo clássico de um mundo perdido. Mas à medida que o filme avançava, as cenas adicionais começaram a aparecer. Primeiro, pequenos detalhes estranhos surgiram. Os dinossauros, que antes se moviam de maneira rígida e artificial, agora pareciam anormalmente fluidos, como se fossem de carne e osso. As expressões faciais dos atores começaram a mudar sutilmente, passando de aventureiros destemidos para pessoas genuinamente aterrorizadas. Em uma cena em particular, uma sequência de batalha entre os exploradores e os dinossauros, os efeitos especiais eram tão perturbadoramente realistas que alguns espectadores na sala de exibição começaram a vomitar de tanto medo. Um dos críticos presentes descreveu a cena em que um dos personagens principais era atacado por um pterodáctilo. Em vez de ser uma cena típica de ação, o ataque foi grotesco. As garras do pterodáctilo rasgavam a carne do personagem com um realismo impossível para os efeitos da época. O som dos ossos quebrando e da carne sendo despedaçada enchia a sala, e o grito de agonia do ator parecia muito mais autêntico do que qualquer atuação poderia capturar. O que mais assustou os espectadores, no entanto, foi o som. Em certo ponto do filme, enquanto os dinossauros continuavam a atacar os personagens, o rugido baixo e grave começou a ecoar pela sala de projeção.
Não vinha dos alto-falantes. Era um som real, vindo de algum lugar dentro da própria sala. O rugido se intensificava, vibrando nas paredes e no chão, como se uma criatura monstruosa estivesse ali, prestes a romper a tela e invadir o mundo real. Foi quando as luzes começaram a piscar. No auge do caos, um dos amigos de Collins, um homem chamado Marcus Lindon, caiu de sua cadeira, segurando o peito. Ele começou a gritar e convulsionar. Collins interrompeu a exibição imediatamente e tentou socorrê-lo, mas Marcus morreu ali mesmo, no chão da sala de projeção, de um aparente ataque cardíaco. O filme foi desligado, mas algo ainda parecia errado na sala. Todos relataram uma sensação de opressão, como se algo invisível estivesse observando-os. A morte de Marcus foi apenas o começo. Nos meses seguintes, todos os que estavam presentes naquela exibição começaram a relatar pesadelos terríveis. Sonhavam com dinossauros enormes, mas não eram as criaturas pré-históricas inofensivas dos filmes de aventura. Elas pareciam estar vivas de verdade, famintas e conscientes, perseguindo-os incansavelmente. Em seus sonhos, essas criaturas rasgavam suas peles e devoravam seus corpos. Alguns dos sobreviventes descreveram o mesmo pterodáctilo da versão perdida arrancando suas entranhas, exatamente como na cena horrível do filme. Gradualmente, os envolvidos na exibição começaram a desaparecer ou morrer de formas inexplicáveis. Um dos críticos foi encontrado morto em sua casa, com marcas de garras inexplicáveis em seu corpo. Outro desapareceu misteriosamente, deixando para trás apenas uma sala revirada e marcas de sangue nas paredes, como se tivesse sido arrastado para longe por algo muito maior e mais forte do que o ser humano. Leonard Collins, o homem que encontrou e exibiu a versão perdida, foi o último a sucumbir. Ele havia se trancado em seu escritório por semanas, revisando obsessivamente o filme, tentando encontrar uma explicação para o que havia acontecido. Alguns dizem que ele começou a ouvir os rugidos em sua própria casa, mesmo quando o filme não estava rodando. Na noite de sua morte, vizinhos relataram ouvir o rugido terrível vindo de sua casa. Quando a polícia chegou, encontrou Collins morto, desmembrado de maneira que nenhum ser humano seria capaz de fazer. O rolo de filme havia desaparecido. Até hoje, ninguém sabe onde está a versão perdida de O Mundo Perdido. Muitos acreditam que ela ainda existe, circulando em coleções obscuras, trocando de mãos entre colecionadores imprudentes. Outros dizem que ela está à espera de sua próxima exibição. Mas uma coisa é certa. Aqueles que se aventurarem a assisti-la jamais serão os mesmos. E, se você por acaso encontrar uma cópia desse filme, lembre-se do aviso. Não assista até o fim. Pois, quando as luzes começarem a piscar e você ouvir o rugido das profundezas da tela, será tarde demais para escapar e se sair do vidro. O ar ao meu redor começou a ficar denso, e eu percebi que precisava sair dali. O zoológico parecia mudar conforme eu corria, as trilhas se curvavam, e os sons dos animais se intensificavam. Pude ouvir risadas distantes e algo me dizia que, se eu olhasse para trás, veria o reflexo me seguindo. Quando finalmente consegui sair, o portão estava destrancado, como se o zoológico quisesse me deixar ir. Nunca mais voltei àquele lugar, mas ainda sonho com ele. No meu espelho, às vezes, vejo aquele sorriso torto. E toda vez que o vejo, ele está mais perto. A Maldição da Versão Perdida de O Mundo Perdido, 1925. O filme O Mundo Perdido de 1925, uma das primeiras produções a trazer dinossauros para as telas do cinema, é amplamente considerado um marco na história do cinema. Baseado na obra de Sir Arthur Conan Doyle, o filme ganhou notoriedade por seus inovadores efeitos especiais em stop motion, criados pelo lendário Willis O'Brien, que mais tarde trabalhou em King Kong. A versão que o mundo conhece se tornou um clássico, mas poucas pessoas sabem que, antes do lançamento, uma versão alternativa foi filmada. Esta versão, há muito desaparecida, é considerada por muitos como amaldiçoada. A história da versão perdida é cercada de mistério e tragédia.
No início dos anos 1920, enquanto O Mundo Perdido estava em produção, O'Brien estava obcecado em criar efeitos visuais que ultrapassassem os limites da tecnologia disponível. Ele era conhecido por ser perfeccionista, muitas vezes passando dias seguidos em seu estúdio, testando diferentes técnicas para animar os dinossauros com maior realismo. Conforme o projeto progredia, O'Brien começou a desenvolver um comportamento estranho. Seus colegas de trabalho notaram que ele se tornava cada vez mais recluso, raramente falando com alguém e frequentemente mencionando métodos não convencionais que ele estava utilizando para dar vida aos monstros pré-históricos. Os boatos diziam que O'Brien havia feito uma descoberta macabra. Em vez de utilizar apenas maquetes de dinossauros para animá-los, ele teria conseguido capturar algo além da compreensão humana nas filmagens, algo que não pertencia a este mundo. Muitos de seus assistentes se demitiram, alegando que havia algo de errado no set. Eles descreviam sensações estranhas ao entrar na sala de stop motion, como se estivessem sendo observados. Diziam que, em certos momentos, os modelos de dinossauros pareciam se mover sozinhos, sem que ninguém estivesse controlando os mecanismos. A lenda começou a ganhar forma quando um dos cineastas, George Bennett, que trabalhou nos efeitos visuais do filme, foi encontrado morto em seu apartamento apenas algumas semanas após o término das filmagens. A causa oficial foi um ataque cardíaco, mas rumores na indústria diziam que ele estava sendo assombrado pelo que havia visto durante a produção. Amigos próximos relataram que Bennett tinha desenvolvido uma obsessão com um rolo alternativo de Um Mundo Perdido que continha cenas que nunca deveriam ter sido vistas. O rolo, segundo esses rumores, continha uma versão mais longa e perturbadora do filme. Em vez de ser uma adaptação fiel e empolgante da aventura de Conan Doyle, esta versão mostrava algo muito mais sinistro. De acordo com os relatos, as cenas de dinossauros pareciam surpreendentemente reais, muito mais do que o que se acreditava ser possível para a época. Alguns afirmavam que O'Brien havia conseguido capturar algo vivo nessas cenas, algo que não pertencia a este mundo. E essas criaturas pareciam interagir com o ambiente do filme de maneira desconcertante. Não eram apenas monstros em stop motion, eram algo mais. Após a morte de Bennett, a versão perdida foi trancada em um cofre no estúdio e todos os envolvidos na produção foram orientados a nunca mais falar sobre o projeto. No entanto, como em todas as histórias macabras, a lenda continuou a se espalhar entre os cineastas e críticos de cinema. Algumas cópias teriam sido feitas secretamente e escondidas em arquivos pessoais, longe dos olhos do público. Apenas alguns poucos privilegiados ousaram assistir. Em 1942, um cineasta obscuro chamado Leonard Collins, obcecado por filmes perdidos, conseguiu encontrar uma dessas cópias enquanto vasculhava arquivos antigos de um colecionador particular em Los Angeles. Collins, sem saber da maldição associada à versão perdida, decidiu exibi-la em sua pequena sala de projeção para alguns amigos e críticos. O que se seguiu foi um dos eventos mais perturbadores da história de Hollywood. No início, tudo parecia normal. As primeiras cenas seguiam o enredo clássico de Um Mundo Perdido. Mas à medida que o filme avançava, as cenas adicionais começaram a aparecer. Primeiro, pequenos detalhes estranhos surgiram. Os dinossauros, que antes se moviam de maneira rígida e artificial, agora pareciam anormalmente fluidos, como se fossem de carne e osso. As expressões faciais dos atores começaram a mudar sutilmente, passando de aventureiros destemidos para pessoas genuinamente aterrorizadas. Em uma cena em particular, uma sequência de batalha entre os exploradores e os dinossauros, os efeitos especiais eram tão perturbadoramente realistas que alguns espectadores na sala de exibição começaram a vomitar de tanto medo. Um dos críticos presentes descreveu a cena em que um dos personagens principais era atacado por um pterodáctilo. Em vez de ser uma cena típica de ação, o ataque foi grotesco. As garras do pterodáctilo rasgavam a carne do personagem com um realismo impossível para os efeitos da época. O som dos ossos quebrando e da carne sendo despedaçada enchia a sala, e o grito de agonia do ator parecia muito mais autêntico do que qualquer atuação poderia capturar.
O que mais assustou os espectadores, no entanto, foi o som. Em certo ponto do filme, enquanto os dinossauros continuavam a atacar os personagens, o rugido baixo e grave começou a ecoar pela sala de projeção. Não vinha dos alto-falantes. Era um som real, vindo de algum lugar dentro da própria sala. O rugido se intensificava, vibrando nas paredes e no chão, como se uma criatura monstruosa estivesse ali, prestes a romper a tela e invadir o mundo real. Foi quando as luzes começaram a piscar. No auge do caos, um dos amigos de Collins, um homem chamado Marcus Lindon, caiu de sua cadeira, segurando o peito. Ele começou a gritar e convulsionar. Collins interrompeu a exibição imediatamente e tentou socorrê-lo, mas Marcus morreu ali mesmo, no chão da sala de projeção, de um aparente ataque cardíaco. O filme foi desligado, mas algo ainda parecia errado na sala. Todos relataram uma sensação de opressão, como se algo invisível estivesse observando-os. A morte de Marcus foi apenas o começo. Nos meses seguintes, todos os que estavam presentes naquela exibição começaram a relatar pesadelos terríveis. Sonhavam com dinossauros enormes, mas não eram as criaturas pré-históricas inofensivas dos filmes de aventura. Elas pareciam estar vivas de verdade, famintas e conscientes, perseguindo-os incansavelmente. Em seus sonhos, essas criaturas rasgavam suas peles e devoravam seus corpos. Alguns dos sobreviventes descreveram o mesmo pterodáctilo da versão perdida arrancando suas entranhas, exatamente como na cena horrível do filme. Gradualmente, os envolvidos na exibição começaram a desaparecer ou morrer de formas inexplicáveis. Um dos críticos foi encontrado morto em sua casa, com marcas de garras inexplicáveis em seu corpo. Outro desapareceu misteriosamente, deixando para trás apenas uma sala revirada e marcas de sangue nas paredes, como se tivesse sido arrastado para longe por algo muito maior e mais forte do que o ser humano. Leonard Collins, o homem que encontrou e exibiu a versão perdida, foi o último a sucumbir. Ele havia se trancado em seu escritório por semanas, revisando obsessivamente o filme, tentando encontrar uma explicação para o que havia acontecido. Alguns dizem que ele começou a ouvir os rugidos em sua própria casa, mesmo quando o filme não estava rodando. Na noite de sua morte, vizinhos relataram ouvir o rugido terrível vindo de sua casa. Quando a polícia chegou, encontrou Collins morto, desmembrado de maneira que nenhum ser humano seria capaz de fazer. O rolo de filme havia desaparecido. Até hoje, ninguém sabe onde está a versão perdida de O Mundo Perdido. Muitos acreditam que ela ainda existe, circulando em coleções obscuras, trocando de mãos entre colecionadores imprudentes. Outros dizem que ela está à espera de sua próxima exibição. Mas uma coisa é certa. Aqueles que se aventurarem a assisti-la jamais serão os mesmos. E, se você por acaso encontrar uma cópia desse filme, lembre-se do aviso. Não assista até o fim. Pois, quando as luzes começarem a piscar e você ouvir o rugido das profundezas da tela, será tarde demais para escapar. Depoimento de Tiago. Eu tinha apenas 13 anos quando o incêndio aconteceu, em 1998, e mesmo que muitos anos tenham se passado, até hoje não consigo esquecer aquela noite. Era uma noite comum, nós, os cadetes, estávamos em nossos dormitórios, já nos preparando para dormir. Não havia nada de anormal até que o alarme de incêndio soou. No começo, achamos que era apenas mais uma simulação. Eles sempre faziam isso, pegando a gente de surpresa, e os instrutores adoravam nos ver reagir rápido para treinar nossa disciplina e preparação. Mas algo naquela noite era diferente. Eu estava com alguns amigos no dormitório, prontos para apagar as luzes, quando o cheiro de fumaça começou a se espalhar. Era um cheiro forte, que queimava o nariz. Então, eu ouvi os primeiros gritos. Não de cadetes ou instrutores, mas de um pânico que não tinha nada de simulação. Todos começaram a correr para o corredor, e foi aí que vimos o caos. O fogo vinha do andar superior, exatamente onde ficava a sala 105, uma sala antiga que poucos usavam, um depósito de arquivos e equipamentos velhos. O fogo se espalhou rapidamente. A estrutura da escola militar, com sua madeira antiga e material inflamável, parecia facilitar o avanço das chamas.
Tudo estava pegando fogo. Eu via o desespero nos rostos dos meus colegas, e o pior era a sensação de impotência. Não havia como voltar para ajudar os que estavam no andar superior. As escadas estavam tomadas pelas chamas, e os gritos dos meus amigos ecoavam nos corredores. Era uma cena que eu nunca tinha imaginado ver. Eu estava em estado de choque. As vozes dos meus amigos ficaram gravadas na minha mente. Eles gritavam por ajuda, mas ninguém podia fazer nada. Tentávamos descer o mais rápido possível, e alguns de nós conseguiram, mas outros não tiveram a mesma sorte. Eu perdi muitos amigos naquela noite. Eu lembro claramente de um em particular, o Marcos, que estava preso no andar superior. Ele era meu melhor amigo, e eu nunca mais o vi desde aquela noite. O som da sua voz, chamando por ajuda, ainda me atormenta até hoje. Quando os bombeiros chegaram, já era tarde demais. O andar superior estava destruído, e a sala 105, onde tudo começou, era apenas cinzas. A causa do incêndio nunca foi totalmente esclarecida, mas a maioria dos alunos sabia que havia algo de estranho naquela sala. Desde que comecei na escola, havia boatos de que a sala 105 era diferente. Alguns diziam que a escola havia sido construída sobre um antigo hospital militar, e que a sala 105 era um ponto de atividade paranormal. Na época, claro, achávamos que eram apenas histórias para assustar os novatos, mas depois daquela noite, essas histórias ganharam um peso muito mais sombrio. Eu lembro que, durante os meses seguintes, a escola inteira ficou em luto. O ambiente era pesado, sombrio. Mesmo os alunos que não estavam no incêndio sentiam a tensão no ar. Ninguém falava diretamente sobre o que aconteceu, mas todos nós carregávamos o peso da tragédia. Alguns cadetes pediram transferência, incapazes de continuar estudando naquele lugar. E quem ficou, como eu, sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Os anos passaram, e eu tentei seguir em frente. Em 2005, quando voltei para a escola durante o ensino médio, tudo parecia diferente. A administração havia reformado a maior parte do prédio, tentando apagar qualquer vestígio do incêndio. Mas, mesmo com as novas cores nas paredes e o novo mobiliário, o andar superior continuava interditado. A sala 105 ainda estava lacrada, como uma ferida que nunca cicatrizou. Foi quando decidi que precisava confrontar meus medos. Algo dentro de mim não me deixava em paz, e eu sabia que precisava voltar lá para entender o que realmente aconteceu naquela noite. Numa tarde, depois das aulas, eu e alguns amigos decidimos subir até o andar superior. O corredor estava silencioso, como se estivesse abandonado por anos, e o ar parecia mais frio do que nos outros lugares da escola. Enquanto nos aproximávamos da sala 105, o cheiro de queimado voltou a encher o ar. Não era forte, mas era inconfundível. Parecia que o tempo não havia passado ali. Meu coração começou a acelerar, mas continuei caminhando. Quando chegamos em frente à porta lacrada, eu podia sentir algo estranho. Era como se uma presença invisível nos observasse. Um dos meus amigos, mais corajoso que o resto de nós, tentou empurrar a porta, mas ela não se moveu. No entanto, foi nesse momento que eu ouvi os gritos. Os mesmos gritos que ouvi em 1998, vindos do outro lado da porta. Gritos de desespero, de pessoas presas, tentando sair. Eram meus amigos, eu tinha certeza disso. Eu conhecia aquelas vozes. Fiquei paralisado. Era como se o tempo tivesse voltado, e eu estivesse vivendo um incêndio novamente. Os gritos se intensificaram, e por um momento, achei que a porta ia se abrir, que as chamas voltariam a consumir o corredor. Mas então, o som desapareceu, e o corredor ficou em silêncio novamente. Meus amigos estavam pálidos, sem saber o que fazer. Ninguém falou nada, mas todos sabiam que tínhamos ouvido a mesma coisa. Algo ou alguém ainda estava preso naquela sala. Depois desse dia, nunca mais voltei para o andar superior. Eu sabia que o que quer que estivesse lá, ainda não tinha descansado. E talvez nunca descansasse. A escola militar foi fechada oficialmente em 2015, e o prédio foi convertido em uma escola de tempo integral.
Mas mesmo com as mudanças, eu ouço relatos de alunos e funcionários que sentem a mesma coisa que senti em 2005. O cheiro de queimado, os sussurros, os passos nos corredores vazios. Algumas feridas nunca cicatrizam, e a sala 105 é uma delas. Eu perdi muitos amigos naquele incêndio, e às vezes me pergunto se eles ainda estão lá, presos no tempo, esperando por alguém que nunca vai voltar para resgatá-los. Eu tento seguir em frente, mas as vozes dos meus amigos continuam comigo, e sei que, em algum lugar daquele prédio, elas ainda gritam por ajuda. Carros creepypasta. Eu tinha 6 anos em 2010, e como toda criança da minha idade, eu era fissurado no filme Carros. Relâmpago McQueen era meu herói. Eu assistia ao filme quase todo dia, sem nunca me cansar. Aconteceu numa tarde qualquer, eu estava sozinho em casa, meus pais saíram e deixaram o DVD de Carros comigo. Claro, eu não pensei duas vezes e corri para a sala, coloquei o filme e me joguei no sofá. Mas assim que o filme começou, algo estava estranho. A tela ficou preta por mais tempo do que o normal, uns 10 segundos a mais, e eu comecei a sentir um frio na barriga, sabe? Aquela sensação de que tem algo errado. Só que eu era criança, não liguei. Achei que era só o DVD meio arranhado. De repente, o logo da Pixar apareceu, mas estava meio distorcido. Não era como de costume, parecia que tinha estática na tela, como quando a TV tá fora do ar. E o som, tinha alguma coisa bizarra com o som. Parecia abafado, com chiados e um ruído estranho no fundo, tipo um sussurro, mas eu não conseguia entender o que dizia. Aí, o filme começou, mas o relâmpago McQueen que apareceu não era o mesmo. Ele parecia errado. Os olhos dele estavam vermelhos, e o sorriso era assustador, não tinha nada de amigável. Ele não disse eu sou a velocidade como sempre fazia. Em vez disso, ele ficou parado por um tempo olhando para a câmera, como se estivesse me observando. Meu coração começou a bater rápido, mas eu continuei assistindo, pensando que era só a minha cabeça inventando coisas. Só que, conforme o filme continuava, as coisas só pioravam. As cenas estavam todas fora de ordem, e de repente começou uma corrida, mas os carros, eles estavam todos destruídos. Tinham marcas de acidentes, vidros quebrados, e alguns pareciam até sangrando. Era esquisito demais, e eu lembro de sentir meu corpo todo arrepiar. Nunca tinha visto nada assim. Então o McQueen apareceu de novo, mas dessa vez ele não tinha olhos. Só buracos negros onde os olhos deveriam estar. Ele estava acelerando, cada vez mais rápido, e começou a dizer algo, mas a voz era distorcida, sombria. Você não deveria estar assistindo isso, Nick. Foi aí que eu congelei. Ele disse meu nome. Eu não sabia o que fazer, não conseguia me mexer, não conseguia respirar. Como ele sabia meu nome? Relâmpago McQueen continuava acelerando, e então o cenário mudou. Não era mais uma pista de corrida. Ele estava numa estrada deserta, o céu completamente escuro, sem lua, sem estrelas. Só um breu total. A cada segundo que passava, o som do motor ficava mais alto, mais ameaçador, e de repente, ele virou para a câmera de novo, direto para mim. Você não pode escapar, ele disse. Estou chegando. Nesse momento, a TV desligou sozinha, a sala ficou em silêncio total, e eu fiquei parado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Corri para o meu quarto e fiquei debaixo das cobertas até meus pais chegarem. Nunca mais toquei naquele DVD. Contei para eles o que tinha acontecido, mas claro, eles não acreditaram. Disseram que era só minha imaginação. Mas até hoje, eu sei que não foi. A pior parte? Às vezes, quando estou sozinho à noite, ainda ouço o som de um motor distante, como se ele ainda estivesse me procurando o último parque. Além da extinção parte 1, o chamado recebia carta em uma manhã nebulosa. O remetente era desconhecido, mas o conteúdo era perturbadoramente familiar. Ilha Nublar. O lugar que deveria estar afundado no esquecimento, e no oceano. A promessa de uma recompensa milionária me fisgou, mas não era só isso. Curiosidade? Culpa? Talvez as duas coisas.
Juntei-me a outros 5 ex-funcionários, todos igualmente marcados pelos horrores de outrora. Fomos deixados na praia por um helicóptero que partiu rápido demais. A sensação de ser observado começou antes mesmo de tocarmos o solo. A selva estava silenciosa demais. Ao adentrarmos a antiga instalação, tudo estava incrivelmente intacto, como se alguém tivesse continuado a cuidar do lugar. Os sistemas de segurança ainda piscavam, câmeras girando. Não deveria haver nada vivo aqui. O parque original estava fechado e as criaturas, eliminadas. Pelo menos, era isso que nos contaram. Parte 2. Ecos do passado. Os corredores eram gelados, e o cheiro metálico de ferrugem misturado com algo mais putrefato, impregnava o ar. As jaulas que costumavam conter os dinossauros estavam vazias, exceto por marcas de garras recentes, como se algo grande tivesse passado por ali. Encontramos um dos nossos homens, David, sentado em uma sala de controle, olhos vidrados na tela de um monitor. Eles estão vivos, ele repetia, como um mantra. Na tela, imagens antigas e distorcidas mostravam dinossauros vagando pela ilha. À noite, os barulhos começaram. Primeiro, o ruído distante de pés pesados pisoteando solo úmido. Depois, gritos. Não de dinossauros. Humanos. Não havia registros de mais ninguém na ilha, mas os gritos vinham de todas as direções, como ecos de um passado morto. Corremos até as cercas elétricas, desligadas. E logo após, mais gritos, mas esses estavam muito mais perto. Parte 3. As experiências. Nas profundezas do laboratório, encontramos o que jamais deveria ter sido criado. Esqueletos de criaturas que não estavam nos arquivos originais. Eles não eram dinossauros. Não exatamente. Fragmentos de DNA de outras espécies haviam sido fundidos com os antigos, criando aberrações. Elas não tinham forma definida, como se estivessem em constante mutação. Eram caçadoras silenciosas, invisíveis na escuridão até ser tarde demais. O sistema de segurança, que acreditávamos estar ativo, estava nos prendendo. Toda vez que tentávamos abrir as portas, o sistema reiniciava, e as luzes piscavam por segundos intermináveis, jogando-nos em completa escuridão. Foi nesse momento que ouvimos uma respiração profunda e lenta ao nosso redor. Parte 4. O terror sem fim. Quando finalmente conseguimos abrir uma porta de emergência, saímos para a selva. Mas não era mais a selva que lembrávamos. A vegetação parecia ter crescido de maneira normal, quase pulsante, como se a própria ilha estivesse viva e reagindo à nossa presença. Células mutantes não foram usadas apenas nos animais. A ilha inteira estava doente. Um a um, os membros do grupo começaram a desaparecer. Ouvi os gritos abafados num nevoeiro denso, e então, silêncio. Até que restasse apenas eu. Corri, segui as trilhas antigas, mas cada caminho parecia levar de volta ao mesmo ponto. O centro do parque. Era como se a ilha estivesse brincando comigo. Ao chegar à instalação central, vi uma gravação antiga do fundador do parque, John Lamont. Seu rosto estava distorcido pela idade e desespero. O parque nunca foi fechado, ele dizia. Nós nunca conseguimos parar o processo. Eles evoluíram. Nós criamos algo que não podemos controlar, algo que nunca deveria ter existido. Parte 5. O ciclo infinito. Agora estou preso. Ouço os rugidos ecoando pelas paredes. Não sei se são reais ou apenas a ilha tentando me enlouquecer. As criaturas não querem me matar rapidamente. Elas querem que eu veja. Que eu entenda o erro. Eu fui chamado de volta não para acabar com isso, mas para ser a última testemunha. A testemunha de um ciclo que jamais terminará. Não há saída da ilha nublar. Nunca houve creepypasta. O experimento humano com feto de elefante, a guerra do ultramar. Durante a sangrenta guerra do ultramar, em meio à luta desesperada de Portugal para manter suas colônias na África, uma missão secreta de cientistas e militares visava criar a arma definitiva. Um ser híbrido que combinasse a inteligência humana com a força colossal de um elefante africano. Porém, dessa vez, o alvo do experimento não seria um homem, mas algo ainda mais perturbador. Um feto de elefante.
Os cientistas, sob ordens diretas de comandantes militares, acreditavam que a chave para criar o soldado perfeito estava em manipular a vida desde o início. Um laboratório isolado foi montado nas selvas de Angola, onde o projeto seria executado longe dos olhos do mundo. Lá, os melhores geneticistas usavam tecnologias proibidas para fundir DNA humano a fetos de elefantes em gestação. O procedimento envolvia a inserção de material genético humano em embriões de elefantes capturados. Após inúmeras tentativas fracassadas, um embrião sobreviveu ao processo. Ele foi monitorado de perto, crescendo em um ambiente controlado. O feto híbrido desenvolveu-se mais rápido que o esperado, seus traços começaram a se assemelhar a algo inominável. Suas patas tinham o formato de elefante, mas com dedos grotescos, e seus olhos, estranhamente, possuíam uma profundidade assustadora, pareciam os olhos de um homem desesperado. Quando finalmente nasceu, a criatura tinha um semblante desfigurado, uma mistura macabra de traços humanos e elefantes. O ser, mantido em cativeiro, logo mostrou sinais de uma inteligência crescente. Embora tivesse o tamanho e a força de um elefante, demonstrava uma capacidade estranha de observar e aprender como um ser humano. Ele podia entender comandos, mas também olhava para os cientistas como uma expressão de tristeza profunda, como se soubesse o que havia se tornado. O plano dos militares era usar o híbrido como arma em operações secretas contra os rebeldes. Eles acreditavam que um ser com tal força e inteligência seria indomável no campo de batalha. Mas o que eles não previram era que a criatura, nascida da fusão de duas espécies, carregava o pior de ambas. No primeiro teste de campo, o híbrido foi levado para uma emboscada contra guerrilheiros. O resultado foi aterrador. Ele destruiu as linhas inimigas com uma fúria incontrolável, suas presas e patas esmagando tudo em seu caminho. Mas o que aterrorizou os soldados portugueses foi o momento em que a criatura se virou contra seus próprios criadores. Em um surto de dor e raiva incompreensíveis, ela massacrou todos, soldados e cientistas, com uma brutalidade inimaginável. O local foi encontrado dias depois. Os corpos dos soldados estavam espalhados, esmagados e mutilados de maneiras indescritíveis. As paredes do laboratório estavam cobertas de sangue, como se um massacre tivesse ocorrido ali. A criatura, no entanto, desaparecerá sem deixar rastro. Apenas marcas enormes no solo indicavam o caminho que ela tomara, desaparecendo nas profundezas da selva. Relatos de aldeões começaram a surgir pouco tempo depois. Eles falavam de uma besta que vagava pela selva, um ser de olhos humanos que soltava gemidos de dor e que destruía tudo o que encontrava em seu caminho. Nenhum grupo militar, português ou rebelde, ousava entrar naquela parte da floresta. O governo português, ao fim da guerra, queimou todos os registros sobre o projeto. Ele foi enterrado na história, como um segredo sombrio que nunca deveria ter sido descoberto. No entanto, aqueles que serviram no ultramar sussurram histórias nas sombras, de uma criatura que ainda vaga pelas florestas, amaldiçoada por uma fusão impensável de espécies, buscando vingança contra aqueles que a criaram.